Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata dos mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do site Future of Money, e hoje eu tenho comigo um dos maiores empreendedores do setor de cripto e blockchain no Brasil. Para quem é desse meio, o nome com certeza vai ser conhecido, mas para quem não conhece também, ele vai ter a oportunidade não só de se apresentar agora, mas também de contar aí um pouco dessa história, o que ele está fazendo agora, enfim, bastante coisa que a gente vai falar sobre a evolução do mercado cripto com alguém que está envolvido nisso já há bastante tempo. Então, queria dar as boas-vindas para o Rossello Lopes, fundador da SmartPay. Seja bem-vindo, Rossello, tudo bem? Pô, prazer estar aqui, super obrigado, bem feliz de poder estar aqui, da gente poder contar um pouquinho das histórias do mercado, coisas do mercado, que é bem importante, e até para tirar algumas dúvidas e até esclarecer alguns termos técnicos que muita gente acha que é esquisito, que é diferente, mas eu gosto de usar uma linguagem bastante simples e gosto de fazer comparações com coisas do dia a dia, até para que as pessoas que estão tendo um pouco contato, né, que não tem tanto contato assim, acabe facilitando o entendimento da pessoa. Mas é um mega prazer estar aqui. Bora bater um papo, vamos ver que eu posso colaborar aí com o pessoal para melhorar e entender um pouco mais desse bicho chamado blockchain. Maravilha, muito legal e assim, importante que você falou disso, porque aqui no Future of Money a gente também tem esse objetivo, né, que é sair dessa bolha do universo de cripto e falar com as pessoas que ainda não fazem parte desse ambiente de Web3, que ainda não, às vezes nem tem cripto ainda ou nunca teve, mas que a gente que está envolvido com isso sabe o quanto é importante, né, que as pessoas entendam minimamente, participem aí, pelo menos coloquem o pezinho para conhecer. E a gente quer falar com essas pessoas, então acho que essa sua introdução é super legal para reforçar que a gente está aqui justamente para ensinar, não é um papo só para quem já está nisso há bastante tempo. Mas eu tô há alguns anos, você acho que está há mais tempo ainda. Então queria que a gente começasse até essa conversa com você contando um pouco da sua trajetória, assim, como que cripto apareceu na sua vida, como que você começou a empreender nesse setor, contar um pouco aí das coisas que você já fez e o que você está fazendo agora. Eu sei que o boné aí já é um spoiler, mas você pode explicar melhor daqui a pouquinho. Tá certo. Bom, vamos lá. Long, long time ago, né, numa galáxia muito distante, né, vamos falar assim. Bom, em primeiro lugar, muita gente, né, para que as pessoas saibam, tá? Eu não sou brasileiro, eu sou de um país que fica aqui perto, aqui em cima do Brasil, chamado Ceará, tá? E aí eu vim para São Paulo, era muito novo, de 6 anos de idade, né? Então vim para o Brasil, muito pequenininho, bom, brincadeira à parte, né? Então eu cheguei, vim de uma família super humilde, lá do interior do Ceará, sou o caçula de 11 filhos, e sempre fui apaixonado por tecnologia. E eu me apaixonei por tecnologia porque quando eu cheguei do Ceará em São Paulo, eu vi aquele monte de luzes. Cara, para mim aquilo foi um negócio louco, né? Eu achei que nunca existia tanto lamparina pendurada num poste na vida. E me apaixonei, né, por essas questões. Aí com 14 anos entrei no Senai, sempre fui super apaixonado por tecnologia, principalmente pela área de criptografia. Então, pô, eu era moleque, saí do Brasil sem falar uma palavra para estudar em Israel, para estudar lá em Tel Aviv. Imagina, não falava inglês, falava um português mais ou menos, falava cearense bem, não falava hebraico e meti a cara e fui aprender criptografia, telecomunicações criptografadas num país onde, pô, é uma oportunidade muito legal, né? Então, quer dizer, eu simplesmente meti a cara e fui. E realmente, pô, sempre fui super apaixonado, principalmente pelas questões de criptografia, de comunicação criptografada, de privacidade do usuário. Então, sempre gostei disso, desde moleque, né? E aí, quando, sei lá, em 2013, eu já estava meio querendo sair da área de telecom, porque estava meio monótono, não tinha nada de legal, e eu sempre quero sempre coisas novas, sempre inovadoras, e aí em 2013, no comecinho de 2013, um dos meus clientes lá na África do Sul, minha empresa estava na África do Sul, depois de ter, eu conheço mais de 72 países, já viajei o mundo trabalhando na área de telecom, e em 2013 já estava ali naquela fase, vou dar aula, vou dar consultoria, sei lá, vou fazer alguma coisa diferente, né? E aí tava nessa. E aí, comecinho de 2013, ali, comecinho de março,
Um dos nossos clientes já estava devendo uma fatura de telecom há mais de 6 meses, num valor de US$ 180.000. E aí ele falou: Rossello, eu preciso te pagar, eu tô morrendo de vergonha, eu não aguento mais, já são 6 meses, daqui a pouco tu vai cortar o meu serviço e eu não posso ficar sem esse serviço, vou te pagar em Bitcoin. A minha resposta para ele foi: ticket de quermesse eu não aceito. Simples assim. Essa foi a minha resposta. E ele insistiu, insistiu. Eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, olha só. Vale PayPal 2.0? Não vai, não vou atender. Me paga em vinho, me paga em diamante, sei lá, cara, me paga em alguma coisa. Mas esse negócio aí, para, né? Que você vai transferir um código e esse código vale 180 mil. Quer enganar quem, né? E, cara, ele falou, ó, insistiu, insistiu, insistiu. Eu falei, tá bom, faz o seguinte, tá bom, me dá aí. Aí ele falou, cara, eu te dou. Se eu conseguir resolver a questão financeira, tu me devolve e eu te pago 180 mil. Pronto, beleza. Então, nada mais é do que um IOU, né? Um título Uhum. que ele assinou, que na hora que ele resolvesse, eu devolvia aquele pedaço, o Vale Quermesse, e ele me dava os 180 mil. Pô, legal, fechou. Né? Aí esqueci, cara. Tava viajando, 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 viajando. Quando foi em novembro, né? E eu tava em Hong Kong para uma reunião com 2 bancos lá que eram clientes nossos, até porque eu tava comunicando já para todo mundo que eu tava saindo, né? E aí a minha secretária me ligou e falou: viu, você não quer vender aqueles bitcoins? Porque tem uma empresa aí que parece que compra. É, tá no Japão, tá em Tóquio. Ah, deixa eu ir lá, né? Então tá, tenta ver se consegue arrumar. Aí rumou um jantar com um sócio do Mark Kepler, o francês mal falava inglês também, sentamos ali conversando, e aí o cara falou para mim, ô Salo, tá, né, você tem bitcoins para vender? Eu falei, tem, eu quero vender os bitcoins. Tal. Aí ele, eu pago US$ 1.100. Eu falei, mas que francês desgraçado, cara. O cara quer pagar US$ 1.100 no negócio que vale 180 mil? Tá achando que eu sou idiota, né? Pô, não, de jeito nenhum. Falei pro cara, não, é muito pouco. Aí ele, tá bom, aumenta para 1.150. Eu falei, que diferença faz, magrão? US$ 50, né? Aí ele, não, é 1.100 por Bitcoin. O garçom, eu lembro, estava servindo a garrafa de vinho, eu falei, para, como é que é? Como é que um negócio que valia 180 mil tá valendo 1 milhão e fumaça? Não, né? Para, vamos para tudo. Aí eu perguntei, falei, não, então eu vou comprar mais. Aí eu peguei na época, comprei o equivalente, sei lá, US$ 12.000, mais ou menos 11 bitcoins, mais ou menos. Comprei, né, esses bitcoins, até deixei na plataforma, estou esperando para receber esses bitcoins há mais de 10 anos, porque logo depois a Mt. Gox, né, veio a falir, só que eu Uhum. saí de lá, e aí o primeiro mico que o Rossello pagou na vida, nessa área, eu fui até a Argentina para assistir a La BitConf, que era a primeira conferência na Latina América de criptomoeda em Buenos Aires. Cara, eu cheguei lá falando bonito, de que entendia pra caramba, que não entendia coisa nenhuma e tal. Cheguei lá falando isso e fiz a seguinte pergunta, viu? Satoshi Nakamoto não vai falar, não? Que eu queria dar umas dicas para ele ali, cara. Eu acho que esse negócio do time block, 10 minutos, pô, mas por que só tantos bitcoins? Pô, eu acho que podia mudar o bloco assim, aumentar o espaço, a criptografia. Olha só, o Rossello querendo falar para Satoshi Nakamoto como mudar o negócio, né? Aí é óbvio que todo mundo deu risada da minha cara e falou, cara, não, Satoshi Nakamoto jamais, né? Quem teve contato com ele foram pouquíssimas pessoas e é isso aí. Pô, eu paguei um baita mico que fui atrás do cara. Aí, quando me contaram que o cara realmente não existia e que era só no fórum e tal, ali eu falei: não, vai dar certo. Porque não tem uma pessoa para ser a culpada. Não é como na tecnologia dos dias de hoje, a gente sabe quem é o cara por trás do Ethereum, a gente sabe quem é o cara por trás da Monero, a gente sabe quem é o cara por trás sei lá, do XRP, a gente sabe quem são as pessoas por trás da Tether, a gente sabe quem é todo mundo. Então, qualquer organização mundial, né, dessas de 3 sílabas, 4 sílabas, consegue ir lá atrás do camarada e dizer, ou para, ou eu te coloco numa sala escura que você nunca mais vai sair. Como é que vai falar isso para Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe quem é o cara. E, na minha opinião, eu acho que é Ralph Finney, eu acho que já foi também. Então, isso acaba fazendo com que realmente dê certo. Porque não tem uma pessoa por trás para ser ameaçada, ou para ser intimada, ou para ser chamada em algum lugar. Né? Então, realmente, isso acaba facilitando. E foi assim que eu entrei nesse mercado. E aí, a primeira coisa que eu entendi é que podia minerar.
né, que a gente poderia ter um computador, naquela época era uma placa de vídeo, tá? Hoje em dia nem pensar numa placa de vídeo, mas naquela época era uma placa de vídeo. Então eu viajei para Taiwan, depois que eu entendi como que era. Quando era em julho de 2014, já estava montando lá no Paraguai, em Cidade do Leste, uma das maiores plantas de mineração da América Latina. A minha primeira compra lá em Taiwan, fui até Taiwan, falar com o pessoal de placa de vídeo, minha primeira compra foi 2.000 placas de vídeo. Assim, ó, quero 2.000 placas de vídeo. O cara falou, mas vocês são de alguma empresa de cinema? De algum estúdio? Não, não, a gente vai minerar, dá para mudar a placa, assim. Nem dei muita bola para os caras. E aí começamos a minerar. E depois da mineração, aí eu realmente fui entrar no mercado para entender. Fui investidor anjo da Foxbit, na época era Foxbit Mercado Bitcoin. O Rodrigo Batista estiver ouvindo, irmão, um abraço para você. O Rodrigo Batista era um cara que estava aí, o André Horta da Bitcoin to You, que está aí no mercado até hoje, um baita de um cara, assim, muito mesmo. Ali começou desde o começo e veio e tudo mais, e tá aí até hoje. Então foi ali que eu realmente entrei no mercado, mas a minha preocupação foi sempre qual? Como é que a gente faz as pessoas usar a criptomoeda? Então, a minha entrada foi assim. Legal. Você falou do Rodrigo, que foi um dos fundadores, né, do mercado Bitcoin, e que depois de se ausentar aí do mercado, ele acabou abrindo uma outra corretora, né? Hoje ele tem a Digitra, e na verdade, assim, eu estou até puxando a história dele, porque eu acho que é um caso que mostra o quanto esse mercado evoluiu nesse prazo aí de é, nem 10 anos, né? A gente em 2023 dá para dizer aí que é uma evolução muito rápida e talvez uma janela de no máximo 7, 8 anos, com várias exchanges, com várias provedoras de serviços, de produtos variados. E você, depois dessa parte aí da mineração que você contou, também participou de alguma delas e hoje você está em um projeto específico em uma empresa, eu até te apresentei aqui como fundador da Smart Pay. Conta um pouquinho dessa última fase aí, da mais recente, de que você fez aí depois dessa empreitada com a mineração, até chegar na Smart Pay hoje. Até de falar da Smart Pay, né? A gente de chegar até aqui, né? Foram várias experiências, algumas decisões erradas, outras experiências bem traumáticas, né? Então, talvez algumas pessoas sabem, mas em 2017, por exemplo, tudo quanto era notícia de criptomoeda no Brasil ou até mesmo na América Latina, eu era chamado. Então, tudo quanto é lado. Pô, lá na Colômbia, fui um dos caras que mais falou nas palestras. Em outros lugares que eu ia, África do Sul, na Suíça. Então, vários lugares era o Rossello toda hora. Saía até na capa do Estadão, entendeu? Então, quer dizer, era o Rossello chamado toda hora. Isso me custou sequestrar a minha esposa em 2017. Ela passou 4 dias em cativeiro, né? E pediram resgate em criptomoeda. No final a gente nunca pagou o resgate, a gente conseguiu tirar ela super bem, né? E deu tudo certo. Então, pelo menos isso foi tudo legal. Então, não foram só experiências legais, tem algumas decisões, por exemplo, em 2017, a gente estava com a CoinBR fazendo um aplicativo, fazendo um negócio legal, vendemos para uma venture capital, também uma decisão super errada da minha parte de ter vendido, jamais. Eu sempre fui um cara que defendeu sempre chave privada do usuário. Eu sempre defendi isso, né? Na CoinBR era assim, que foi na Foxbit legal, ajudei os meninos e tal, mas eu ficava sempre com o pé atrás, que era assim, cara, é responsabilidade demais cuidar do dinheiro dos outros, né? E é o caso de uma corretora de criptomoeda. E Uhum. não tá muito no meu core, não tá muito. Eu queria um aplicativo que o usuário pudesse pagar a conta dele, que o usuário pudesse ser o dono do dinheiro, né? E eu falei, galera, boa sorte para vocês, a amizade continua, o João Canhada e toda a galera lá, o Canhada que continua à frente da Foxbit hoje. Era muito amigo, sou muito amigo até hoje do André Horta, a gente troca, a gente conversa todos os dias, Rodrigo Batista, a gente sempre segura, a gente conversa, e era essa galera. A gente tinha o Alex Ferreira, a Helena Margarido e acabou o mercado. Era isso aí que tinha. Mas eu sempre quis isso, do usuário poder ser o dono, né, da chave privada. Isso para mim foi sempre fascinante, eu ser o próprio banco. Mas vamos combinar. A gente chega para o usuário e fala assim: você vai ser o próprio banco. Imagina eu chegar para minha mãe, de 90 e poucos anos, e falar assim: ô mãe, ó, guarda aí as 12 palavras, que é a sua chave, tá? Essas 12 palavras. Minha mãe vai falar assim: ó, menino,
Eu mal sei 6 números, tu vai me dizer que eu tenho que guardar idoso para tá doido, é, bicho? Pronto, é isso que tu vai falar para mim. É porque é muito difícil, as interfaces que tem aí são extremamente complexas. E aí foi que depois que eu saí dessa venture, que eu fiquei à frente um bom tempo, eu saí porque eu não aguentava mais essa história de ter que ser responsável por criptomoeda dos outros, era muita pressão de jurídico, disso, daquilo, daquilo, era muita coisa complexa. Isso realmente me incomodava. E eu sempre quis falar, não, cara, eu quero algo que seja simples, eficiente, que o usuário seja dono da criptomoeda dele, que faça a coisa. Bom, em 2021, lá na BitConf em El Salvador, inclusive, recomendo que todos vão a El Salvador ver o que está sendo feito naquele país, que é extraordinário o que o presidente está fazendo. Tá? Realmente é o país do futuro, com blockchain, Bitcoin, o SDT, moeda corrente local, é fantástico o que está sendo feito lá. E lá em 2021, uma pessoa, né, da Bitfinex barra Tether, né, porque a Linda trabalhavam todo mundo no mesmo balaio de gato, hoje em dia tem que ser extremamente separado, quem é Tether, quem é Bitfinex, né, então ali ele chegou para mim e falou, Rossello, a gente precisava de um jeito dos nossos clientes poderem comprar o SDT de forma rápida e eficiente, sem muita coisa, porque a gente quer levar usuários para a plataforma da Bitfinex sem estar no Brasil. Bom, legal, bom desafio, né? Aí eu falei, Efraim, me dá 3 dias para eu fazer o MVP? Ele, você tá de brincadeira, né? Não, não, 3 dias só. 3 dias eu faço o MVP. Eu falei, não, cara, ninguém faz o MVP em 3 dias. Watch me. 3 dias depois, cheguei para ele e falei, bora testar. E mostrei para ele, para o Mike, você vai, viu? Funcionou? Entendeu como é que é? O usuário manda um real aqui no Pix, já converte instantaneamente, já vira o SDT e tchau. Na carteira dele, se a carteira dele está dentro da Bitfinex, está dentro da outra corretora, está direto na carteira dele, legal. Para mim, não, a minha função eu fiz da Smart Pay. Então, eu fundei a Smart Pay ali, tá? Nem tinha Smart Pay na época, tá? Fundei ali naquele momento. E ali eu falei, bom, legal. Aí o Efraim falou, tá, quanto tempo para deixar esse MVP 100%? 3 meses tá pronto, cara. Ele, não, Marcelo, 3 meses é muito pouco. A gente precisa de pelo menos um ano para fazer isso aqui funcionar. Eu falei, bom, aí é um problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Eu vou fazer funcionar em 3 meses. Passou 3 meses, março de 2022, estava pronto o aplicativo, estava pronta a ferramenta. Tá aí, vai usar onde agora, né? Ficamos com aquela cara de, porra. E aí falou, cara, vamos buscar os usuários que precisam usar o SDT no Brasil ou querem comprar o SDT para mandar para algum lugar. E a gente criou uma interfacezinha bonitinha web para os usuários poderem usar no dia a dia. E aí a gente falou, pô, legal que a carteira agora, o usuário que tem uma carteira com o SDT, ele consegue pagar o cafezinho. Mas vou te dizer, o trabalho para o usuário pagar o cafezinho com uma carteira tradicional era a visão do inferno, cara. Tinha que ler com um aplicativo QR Code, copiar o QR Code, colar no campo de mensagem da carteira. Aí tinha carteira que tinha uma limitação de caracteres. Ou seja, pô, não era nada usual. Não era de maneira nenhuma, né? Aí falou assim: mas já tem um monte de aplicativo ali que o cara tem criptomoeda e paga o cafezinho. Tá, mas tinha a criptomoeda dele ou do dono do banco? Do dono do banco. Então não é o que eu quero. Eu quero uma que o usuário seja dono da chave privada, ou seja, só ele mexe naquele dinheiro e quando ele quiser usar, ele pode pagar qualquer coisa em Pix no Brasil. Eu vi até outras empresas dizendo: o meu sonho, eu vou fazer uma forma de todo mundo pagar uma caipirinha com criptomoeda. Mas ninguém conseguia fazer, porque era o quê? Fazer o lojista aceitar criptomoeda. Meu irmão, o lojista que aceitar criptomoeda no Brasil, ele é insano, ele é louco porque a regra tributária é tão complexa que não justifica ele aceitar criptomoeda. E imagina o cara aceitar Bitcoin, que o preço hoje é um, amanhã é outro, depois de amanhã é outro. Então a volatilidade é muito grande para ele aceitar isso. Ele tem que realmente gostar de criptomoeda. E o contador dele tem que amar ele, porque um contador em sã consciência vai dizer para o cliente: não, meu, tá louco aceitar criptomoeda? Esquece isso aí. É muito trabalho. Não, de jeito nenhum. Acabou, não tem conversa, né? Então, realmente tinha essa questão. E aí foi aonde nasceu, né, a Truter, que é uma carteira que a gente fez, por quê? Para poder atender, número a questão da chave privada ser do usuário e o usuário conseguir usar de forma fácil.
Essa era a primeira de todas elas, né? Possibilitar o uso da plataforma, dessa tecnologia, pela Bitfinex ou outra corretora que no futuro venha utilizar a gente. Então, tá. Outro que é um dos maiores desafios que tem pela frente, que muitas pessoas só descobrem quando precisa. Olha só, pessoal, para você transacionar um token numa blockchain, um token, uma criptomoeda, numa blockchain, você precisa ter a moeda da blockchain. Então eu vou dar um exemplo. A rede Ethereum. A rede Ethereum essa é uma blockchain da Ethereum. O token da Ethereum é o ETH, que todo mundo conhece como ETH. Se eu desenvolver um token que seja de imóveis, ou que seja o STT, por exemplo, ou o Tether Gold, para ele funcionar, para eu mandar da minha carteira para a carteira da minha esposa Renata, eu preciso ter Ethereum. Se eu não tiver Ethereum, eu não consigo transacionar. A gente chama isso de gas. Então você precisa ter a moeda nativa daquela blockchain para transacionar. Aí, lá tá, o Rossello recebeu 2.000 STT, quero mandar para alguém na rede da Polygon, por exemplo. Se eu não tiver uma TIC, não manda. Não consigo mandar, porque não tem a taxa da rede. E aí eu não consigo mandar para o usuário. Então, esse foi meu segundo ponto que eu precisava resolver, que era justamente uma maneira de transacionar a criptomoeda, o token, né, o SDT, sem a necessidade de ter a moeda nativa. Porque muitos usuários falam, ah, tá, eu preciso comprar o Matic para poder transacionar. Ah, tem que ir lá na corretora, fazer o KYC, mandar o documento, mandar a foto, mandar um vídeo dançando Despacito, mandar teste de DNA, exame de sangue, exame de Covid, para comprar R$ 100 equivalentes em Matic, por exemplo. Aí você manda o Matic para a carteira. Só precisa de 2 centavos de Matic. Agora você tem 99,98 Matic na sua carteira. Parabéns, né? Então é um baita trabalho para você fazer uma transação. É muito complexo isso, e isso me irritava profundamente. Falei, então tá aqui, esse aqui é o número 2, escrevi na lousa lá, tá? E aí o número 3, eu tenho que desenvolver um aplicativo que vai ser para um chinês que nasceu em Dubai, que só fala alemão e só lê hebraico. Ou seja, não pode ter um idioma. Tem que ser um aplicativo baseado em imagens, baseado em figuras. E aí eu tenho que desenvolver esse aplicativo, porque assim vai funcionar. E quando eu descobri isso, eu estava pensando nessa questão do aplicativo, eu estava dentro do carro, segurança, e aí acendeu uma luzinha no painel. Aí o Zico falou, eu olhei e falei, ô Zico, o que é essa luz aí? Ô, senhor Marcelo, não sei não, tem que olhar no manual. O que é esse negócio aí? Eu falei, tá aí. É um ícone. Eu tenho que desenvolver um ícone que represente alguma coisa. Porque a Audi não vai fabricar 50 tipos de Q7. Ela vai fabricar talvez 3. Um que dirige do lado direito, um que dirige do lado esquerdo e um que seja, sei lá, para uma região. E acabou, porque o resto é padrão. No teu carro não está escrito buzina. Tem um ícone da buzina. Não está escrito, não tá lá do airbag, até airbag, porque é uma palavra internacional, então tá lá airbag. Mas um monte de outras coisas no carro, se você olhar, é luz, amigo, é símbolo. Então, eu tenho que fazer uma carteira com símbolos. A gente criou a Truter. Então, se você acessar a Truter, você vai ver que é uma carteira que não tem o idioma, que ela foi feita para qualquer pessoa e ela resolveu esses 3 problemas: de não precisar do Matic, de ser uma interface muito fácil, muito simples de usar para qualquer pessoa. E o que que isso trouxe de benefício? Qualquer pessoa que esteja no Brasil, passando pelo Brasil, consegue fazer o download da carteira, instalar a carteira, transferir o SDT para essa carteira e pagar qualquer coisa em território brasileiro que aceite Pix. E se por um acaso não quiser levar o dinheiro, o papel de lembrança, ou ter um pouco de dinheirinho ali para poder dar para o carinha do semáforo, ou ajudar a tiazinha que está pedindo uma comidinha ali em algum lugar, vai no caixa da TecBan, do Banco 24 Horas, e converta ali pelo aplicativo, você consegue sacar direto no caixa eletrônico. Para que todo mundo entenda isso nenhuma empresa, em nenhum lugar do mundo, com a melhor tecnologia do mundo, mais digital do mundo, nenhuma empresa conseguiu fazer isso. E a gente conseguiu.
Por quê? Porque realmente foi persistência e conhecer muito da tecnologia. Então, só para você entender, eu conectei o SDT, uma criptomoeda numa blockchain, diretamente no sistema financeiro nacional. Agora, qualquer pessoa consegue pagar alguma coisa que aceite Pix no Brasil. Simples assim. Bom, você que está nesse mercado desde 2013, 14, você sabe a quantidade de pessoas que participava, né, que estava envolvida com isso. Era um grupo pequeno, né, eram pessoas que precisavam ter um nível de conhecimento para lidar com essa tecnologia que restringia muito. E essas pessoas, até por terem esse conhecimento já avançado, tinham a tese de que de fato o Bitcoin poderia resolver uma série de problemas do mundo, problemas do sistema financeiro, que é, inclusive, a proposta do Satoshi Nakamoto de criar um sistema financeiro alternativo. Mas a partir do momento que o Bitcoin começou a valorizar, o mercado cresceu, novas pessoas começaram a entrar, pessoas que não sabiam nada de criptografia, de blockchain, que não tinham conhecimento nenhum de programação, a gente percebeu que, na verdade, esse ainda não era uma possibilidade tão concreta, ou pelo menos não num futuro tão próximo. É, e, e até o Bitcoin ganhou essa tese aí da reserva de valor, que acho uma tese interessante, mas acabou o uso como moeda, né, como uma alternativa às moedas fiduciárias, acabou perdendo um pouco de espaço nos últimos anos. Depois veio a Lightning Network, que também tenta solucionar isso, né, oferecendo uma infraestrutura, né, uma segunda camada que permite microtransações com taxas menores e mais rápidas, que poderia ajudar para essas compras do dia a dia, mas isso não ganhou, né, o impulso que se esperava ali no começo da criação do Bitcoin. Como que você vê esse momento hoje? Assim, você ainda acha que o Bitcoin pode, de fato, ser uma moeda, ser uma alternativa às moedas fiduciárias, ser usado para micropagamentos, para pagamentos do dia a dia? E como que essa sua nova empreitada com a Smart Pay, com a Truther, é, participa desse processo? Você também consegue pagar com Bitcoin? Porque você falou bastante do USDT. O Bitcoin também tá nos planos. Enfim, qual que é a sua opinião sobre o uso de Bitcoin especificamente como moeda? Bom, vamos lá. Tu falou uma coisa que é bem clara, né? Reserva de valor. Eu acredito muito Bitcoin como reserva de valor. Agora é aquele momento que os maximalistas vão querer me apedrejar à distância, sabe? Eu não acredito, pelo menos nos próximos 15 anos, eu não acredito e não recomendo ninguém usar Bitcoin para pagar um cafezinho. Vamos lá. Olha só, coleguinha. Lembra do cara da história da pizza? O cara gastou 10.000 bitcoins para comprar duas pizzas. Seguindo a devida proporção, eu não quero ser o idiota, vamos falar a palavra clara, que gastou 0,01 Bitcoin para comprar um sanduíche, ou 0,02 Bitcoins para comprar um sanduíche. Se o Bitcoin vai ser tão valorizado assim, se o Bitcoin tem tanto valor de reserva, tanto valor de. E vai ter no futuro, cara, eu vou guardar o meu Bitcoin. Para que eu vou usar uma moeda que tem um valor gigantesco e que no futuro vai ter um valor gigantesco? Ah, mas como você tem essa garantia de que vai ter um valor gigantesco? Pura matemática. São 21 milhões de bitcoins só. 19 milhões já foram minerados. A partir de 2032, 99% dos bitcoins disponíveis no mundo já vai estar minerado. Ou seja, a pressão para que o preço dele suba é muito grande. Para que eu vou usar o Bitcoin agora? Para comprar um sanduíche? Mas a Lightning. Pô, legal. Se você recebe em Bitcoin, ou se o seu preço médio do Bitcoin é 200 e poucos dólares, meu caso, meu preço médio do Bitcoin é $250. Então, se ele der voltinha, subir, voltar, ir para cá e para lá, para mim é indiferente, tá? Porém, eu não vou gastar uma moeda que é tão valiosa por um produto no qual eu posso usar uma moeda stable do dia a dia que foi feita para isso, para usar. Então, como reserva de valor, eu acredito muito. E aí, qual que é a minha dica? Cara, se você puder comprar R$ 500 por semana, por mês, ou R$ 100 que seja, em Bitcoin, faça-o.
e guarde na sua carteira com a sua chave privada. Ah, mas às vezes é caro para transacionar de lá. Então tá, faz o seguinte, vai acumulando numa corretora que você confie. Eu indico sempre a Bitfinex por uma questão de facilidade e vai comprando de pouquinho em pouquinho e vai guardando. Reserva de valor. Porque daqui 15, 20 anos talvez essa reserva de valor ela vai ser usada no dia a dia. Por quê? Porque já vai estar tão descentralizado, tem tanta gente que tem tanto um pedacinho, que um espirro lá na Ásia não vai fazer o preço dar aquela subida. Então vai ser muito difícil você manipular uma manada tão gigante. Hoje, manipular o preço do Bitcoin é café com leite. Precisa três empresas gigantescas, que é, sei lá, BlackRock e mais uma outra aí, algumas outras manipular, que vai conseguir manipular de forma tranquila. Então faz o seguinte: quer evitar manipulação? Não usa o Bitcoin. Deixa guardado. Deixa os caras ficarem brincando no mercado de fazer subir e descer. Então eu acho que o Bitcoin, a Lightning veio para ajudar? Veio. O RGB, um protocolo, um Layer 2 também em cima do Bitcoin, vai ajudar? Vai. Mas eu ainda não acredito que seja a moeda para usar no dia a dia. Não acredito mesmo. Tu me perguntou da truta, né? E só para finalizar ainda do Bitcoin, eu acho que o Bitcoin, em algum momento, a nível governamental ou a nível de fundos de investimento, vai ser o lastro, vai fazer o papel junto com o ouro, tá? Não é que ele vá substituir. Eu acho que governos como o de El Salvador, por exemplo, está criando reservas em Bitcoin, assim como ele tem reservas em ouro. Então está sendo muito inteligente o presidente, o Nayib Bukele, que está fazendo o quê? Bom, a gente já tem ouro guardado, agora vamos começar a guardar Bitcoin. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver muitos governos indo com essas duas indo, e por que não, alguns até falando, peraí, vou guardar também lá o Tether Gold, porque os caras já têm a reserva de ouro na Suíça, muito bem guardado, ficou mais fácil, se eu precisar transacionar, é mais fácil transacionar. Então, eu acredito muito que Tether Gold, que Bitcoin vão ser reservas de valor que vão andar junto com o ouro. Eu acredito nisso, como reserva de valor. Pelo menos pelos próximos 15 ou 20 anos, tá? Quando a gente diz, aí tu perguntou sobre o Bitcoin na Truther. Tá lá na Truther, a gente ainda a gente tá em fase de teste, a gente vem testando ainda, e a gente tem o Bitcoin que a gente chama on-chain, que é aquele que o usuário tem a chave privada, né? E a gente tem o Bitcoin na Lightning. A gente usa hoje os nodes da Bitfinex, porque são os nodes mais seguros de Lightning que tem, com a maior quantidade de canais abertos no mundo. Eu, particularmente, tenho a minha opinião sobre a Lightning. Ajuda, legal, mas não é a solução. Não acho que não é a solução de pagamento, porque você está sempre dependendo de canais abertos, você está sempre dependendo de algo a mais para você poder transacionar. Então, mas ajuda, não estou criticando, ah, não, essa é uma porcaria. Não, ajuda, e ajuda mesmo. O meu filho, por exemplo, lá em Lugano, usou demais a Lightning, usando com a nossa carteira, e, pô, muito legal. Eu acho que tem o seu valor, mas de volta entra aquilo, cara, eu não vou usar o Bitcoin. Tem uma coisa boa na Truther, que os usuários que estão testando agora já estão testando o quê? Reais direto para Lightning, Lightning direto para reais. E para teres uma ideia, tá dando 4 segundos, tá? Do momento, imagina a pessoa ligar um QR Code ali de Pix, para você lá em alguma na padoca, lá vai comer um pão com manteiga e uma média, chega ele, vou pagar em Pix. Tu lê aquele QR Code da Truther, do Pix, e você pagou em Lightning. Em 4 segundos Uhum. pagou aquilo. Então eu, gringo, que vim lá do Ceará, vou lá na padoca, lá na Avenida Paulista, e consigo pagar usando Bitcoin na Lightning ou o SDT. Então a gente vai colocar também, né, na nossa carteira. A gente hoje tem na nossa carteira Bitcoin on-chain. Esse não tem a ponte para o real. E por que não tem? Porque demora 10 minutos, às vezes demora uma hora para minerar o bloco, o preço pode flutuar e eu não estou afim de tomar risco, então no way que a gente vai ter essa funcionalidade, tá? Porém, Bitcoin para Lightning a gente vai ter a funcionalidade real Lightning, Lightning real, e se o usuário quiser fazer a bridge também direto de Lightning para Bitcoin on-chain, ele consegue. A gente vai estar implementando a Shout, né, o Tether Gold, a gente já está esperando sair o token novo na rede Polygon, porque a gente usa Polygon, a gente tem o SDT, que está lá também, que é na rede Polygon, e a gente tem o VRL, que é uma stablecoin com paridade no real, que nós criamos. Então, um VRL significa um virtual, um real. Então, um virtual sempre vai valer um real, tá? Então, a gente criou esses dois tokens. E eu vou ensinar uma coisa legal para a galera que muita gente não sabe. Como a gente está na Polygon, tá? O endereço da minha carteira
de Tether Gold é o mesmo endereço que de USDT e é o mesmo endereço que de VRL. Para que todo mundo saiba, quando você está numa mesma blockchain, imagina um prédio, tá? Lá na Avenida Paulista, ou um prédio em algum lugar. Então, se a gente falar, ó, Avenida Paulista, número 1106. Só que tem vários andares, tem vários lugares, mas o endereço, Avenida Paulista, é 1106. A mesma coisa funciona numa blockchain. Na blockchain, o endereço da carteira é sempre o mesmo. Não importa se você tiver 50 tokens, 100 tokens, o endereço vai ser sempre o mesmo. E galera, uma coisa super importante, que muita gente já perdeu dinheiro sem saber disso, tá? Se eu criei, por exemplo, eu importei lá, eu tenho Tether na rede da Ethereum, tenho STT na rede da Ethereum. Sem querer, alguém na rede da Polygon me mandou, porque o endereço de carteira, quando a gente está falando de Layer 2, o endereço de carteira é o mesmo. O endereço de carteira na Polygon é o mesmo. O endereço de carteira numa outra blockchain que é derivada do Ethereum também é o mesmo. Às vezes as pessoas mandam errado, cara. Ele vai lá e deleta a carteira e começa tudo de novo. Não necessariamente você perdeu. Olha que legal. Se você tiver numa carteira e você habilitar Ethereum e você pegar o endereço da carteira de Ethereum, vai ser o mesmo do endereço da carteira da Polygon. Porque quando você gera a chave pública, que é esse endereço de carteira que as pessoas mandam, elas geram em pares. Em todas as outras blockchains que eu importar o endereço da carteira com a minha chave privada, vai ser sempre o mesmo endereço. Muita gente perdeu criptomoeda porque não sabia disso. Ele instalava, sei lá, a MetaMask, que vem originalmente com a carteira com a blockchain da Ethereum, e aí alguém mandava o USDT na Polygon para ele. E ele fala, ah, mas não chega, não chega, não chega, não chega. O que ele faz? Ele deleta e começa tudo de novo. Aí ele Uhum. só tem por Polygon. Se ele não tiver salvo a chave privada, ele não consegue reaver aquilo. Então, muito cuidado com isso. Então, é muito legal essa questão de por isso que a gente tem uma única blockchain ali funcionando, né? Com essas criptomoedas que eu acabei de falar. E para finalizar essa questão da truta do que a gente tem, tá? A gente, ontem mesmo eu publiquei uma coisa no meu Twitter que bastante gente veio me perguntar hoje, né? Existe um problema gigantesco na área de blockchain chamado privacidade, tá? Eu já conversei com alguns bancos digitais, já conversei com algumas outras empresas. Qual que é o maior problema? O Rossello vai mandar o SDT para alguém. Quando eu mandar, essa pessoa vai lá na blockchain, ela consegue olhar todas as transações da minha carteira e o meu saldo. Isso para muitos reguladores é um baita no way, é assim, gigante. Não pode acontecer um negócio desse, não pode se eu mandei o meu endereço de carteira para alguém, imagina, cara, eu mandar o STT para minha mulher e minha mulher saber meu saldo. Tá louco, magrão, né? Então, isso pode acontecer, né? Então, isso realmente é um problema sério na blockchain. Todas são assim, à exceção da Monero, provavelmente Elixir, que é grande, camarada chamado David Shaw, mas a Elixir é mais uns 2 anos de desenvolvimento ainda, talvez, mas a Monero não tem isso. Mas o STT, que é a moeda mais usada no mundo, em todas as blockchains, é isso. Então, imagina eu mandando o STT para alguém, e se alguém vai na blockchain, vê meu saldo. Sabe qual é a chance de um banco colocar o SDT ou colocar uma criptomoeda dentro do banco, aonde tem esse problema? Zero. Por isso que os bancos oferecem o quê? O Vale Cripto, né? O Banco Roxo aqui no Brasil, ele oferece o Vale Bitcoin, o Vale Ethereum. Por que eu falo Vale? Você até comprou a posição, mas você não tem a carteira, você não consegue sacar de lá. Porque nenhum regulador em sã consciência vai permitir um banco deixar escancarado o endereço do usuário de recebimento. É a mesma coisa que eu falasse assim, pessoal, ó, tá aqui a minha chave Pix. Você vai lá no, sei lá, no site do Banco Central, coloca a minha chave Pix, você vê todas as minhas transações e o meu saldo. É a mesma coisa. Mas essa discussão, Rossello, assim, é sobre o sigilo bancário, e acho que é uma questão super importante mesmo, é, porque ele até pode ser uma opção, né? Você pode ter a sua carteira com o seu endereço, com a sua chave pública, e que quem tem essa chave pública pode, como você falou, ver o seu saldo, ver todas as suas transações, mas algumas corretoras também conseguem burlar isso burlar até, não estou nem usando como termo pejorativo, mas esconder isso, por exemplo, como faz
a Binance, né, ou a própria Mint, que é parceira aqui do Future of Money, que tem os endereços da própria corretora, e que eles são públicos, então todo mundo sabe quais são as carteiras da Binance, por exemplo, mas você não sabe como isso é dividido entre as contas e entre os usuários, né? E aí essa opção, por exemplo, você falou aí do Banco Roxo, né, do New Bank, para a gente ser mais claro, e acho que tem vários outros aqui no Brasil, e a gente pode falar abertamente porque a gente é totalmente imparcial com isso, a gente fala das coisas que a gente acha legais e das coisas que a gente não acha tão legais, mas tanto o New Bank, PicPay, Mercado Pago, enfim, mais algumas instituições financeiras no Brasil que usam essa solução da Paxos, que de fato a pessoa não está comprando o criptoativo em si, tanto que ela não pode nem sacar, né, dessas plataformas. Então, ela tem, como você falou aí, um equivalente ao Bitcoin, né, um vale Bitcoin, ou como as pessoas quiserem chamar, é, mas e que eu pessoalmente também acho que não é a melhor opção para quem quer participar do mercado cripto, porque eu acho que no mercado cripto é super importante que você, mesmo que você não queira ser o seu próprio banco, é importante que você tenha total acesso aos seus criptoativos. Então, se você quiser tirar de uma instituição, levar para outra, quiser tirar da corretora, jogar na carteira, enfim, você precisa ter essa liberdade, na minha opinião. Mas existe também esse meio do caminho, né? Então, na verdade, eu quis fazer essa observação mais para dizer que é, não é tão, né, só os dois extremos assim. E eu concordo com o seu ponto, não é nem para discordar, mas que eu acho que esse mercado ele está com tantas coisas novas acontecendo que é importante também falar do meio termo, né? Eu não estou nem defendendo aqui Binance ou Mint ou qualquer outra, mas mais para que quem está nos assistindo ou nos ouvindo também saiba que tem muitas opções. E dentro de todas essas variedades vai ter possivelmente interessados para todas elas, né? É isso que eu acho que é até um ponto legal desse mercado. Muitos produtos em cima da mesma tecnologia que são muito diferentes, mas que podem atingir diferentes públicos e coexistir, né? Até esse lance do ser o seu próprio banco. Você mesmo falou aí, usando o exemplo da sua mãe, que é algo difícil. Eu já falei isso aqui no podcast várias vezes, eu uso a minha avó como exemplo, a minha mãe também pode ser um exemplo, de que teria muita dificuldade com a tecnologia que está disponível hoje. E para elas, às vezes, um meio do caminho, ou até essa solução que eu acabei de falar que pessoalmente não gosto, que é o Vale Bitcoin e tal, às vezes ela tem uma facilidade de interface, de entendimento ali, de clareza e até talvez de risco, né? Você não tem o risco do blockchain, que, como você estava explicando agora há pouco, fez a transação e perdeu, esse tipo de erro. Então, eu não sei se você concorda, assim, mas que essa variedade de abordagens aí em cima do blockchain também é importante até e acho que valoriza o mercado, né? Valoriza a tecnologia. O que você acha? Não, sem dúvida. E assim, é a mesma coisa que tu falou, pô, a Mint tem lá os endereços de carteira, a Bitfinex tem os endereços de carteira, né? O que incomoda bastante, e isso foi, já conversei com alguns reguladores, né? O que incomoda muito é assim, por mais que a minha carteira esteja dentro lá da Bitfinex, quando eu falo para alguém me mandar criptomoeda, esse cara agora ele consegue olhar todas as transações que eu recebi. Por mais tudo bem, se ele vai olhar e vai ver que o meu saldo é zero, tá? Então, olha só, até mais uma coisa para que as pessoas entendam. Por que que você recebeu lá na Bitfinex ou lá na Mint, você recebeu, sei lá, 5.000 USDT? Tu vai ver que alguns segundos depois, esse USDT saiu da tua carteira e foi para a carteira que a gente chama de carteira hot da corretora. Porque a corretora chegou o ativo ali, instantaneamente ele faz um forward, ele manda para a carteira hot dele, para não ficar ali naquele endereço, tá? Algumas tecnologias entra já sai. Outras tecnologias, como a do Bitcoin, ele faz o quê? Quando alguém vai fazer um saque da carteira hot de Bitcoin dele, naquele momento, ao mesmo tempo, porque o Bitcoin permite isso, ele junta um monte de endereços que receberam depósitos, junta tudo isso, faz vários saques ao mesmo tempo numa única transação e reorganiza isso totalmente de volta para a hot. Então, em algumas tecnologias, a gente tem algo que a gente chama de troco, né? Então, eu faço o saque
total do meu ativo, né, do que eu tenho ali, aí eu faço saque total, eu mando X para o endereço que eu quero fazer o saque e eu devolvo o troco para a carteira. Então depende da tecnologia que usa, tem um jeito ou outro de transacionar, tá. Então, para aqueles que viram: "Ah, eu olhei aqui na minha carteira, eu mandei lá X Ethereums, pô, e não tem, tá zerado?", né, algumas pessoas reclamam: "Pô, eu mandei, cadê meus Ethereum?", né. Então, o que aconteceu foi que mandou para a HOT, e aí as corretoras, elas da HOT manda para uma cold, para ficar protegida, desplugado, e algumas outras da cold manda para o que a gente chama de deep freeze, que é mais guardada ainda. E é aquilo que tu Uhum. falou, tem soluções para tudo, né? Tem aquela que o camarada quer deixar numa hard wallet. A dica que eu dou para as pessoas sempre é: cuidado como você vai armazenar quando você for armazenar. Tenha certeza que só você tem acesso e não faça print das 12 palavras, tá? Fazer print significa que é você e 3.000 funcionários da Google que têm acesso à sua chave privada. Então, muito cuidado com isso. E aí é legal nesse tocante que tu falou de cada vez mais, né, tá aparecendo. Eu sou um cara que sou a favor do Vale Cripto, sou a favor do ETF, porque a única maneira da galera das antigas, da galera que escrevia o cheque, de fazia o cheque, entrar. Tu imagina chegar pra minha mãe e falar, viu, dona Neuza, guarda aí as 12 palavras. Não para que ela vai guardar 12 palavras, entendeu? Então, realmente, eu acho que acaba trazendo mais usuários. O camarada lá do Banco Roxo, agora quando ele vê lá o Bitcoin, vai criar curiosidade nele. Uhum. Ele pode até comprar, aí ele vai falar: "Pô, espera aí, mas eu ser o dono?". Sim. Então isso cria a curiosidade para o camarada. E eu sempre dou um exemplo, quando o cartão de débito, crédito surgiu, eu tenho 50 anos de idade, eu vi isso acontecer de eu pegar um cartão ali da, sei lá, da American Express na época, ir numa loja, do lojista falar: "Viu, me dá 12 cheques, ao invés de me pagar no cartão". Tenta ir numa loja hoje e oferecer 12 cheques para ver se ele vai querer, coleguinha. Não vai, né. Porque tinha isso, e houve essa evolução toda. Então o que eu vejo hoje, o Vale Cripto, é o cheque lá de trás, das pessoas, é mais fácil, eu tô Uhum. acostumado, tá mais tranquilo, o cara dorme tranquilo porque ele acha que o banco vai cuidar. Então eu sou super a favor disso, assim como sou a favor de CBDC, sou a favor, porque eu acho que a gente tem que ter essa gama de usabilidade. Mas uma coisa que eu venho trabalhando, que é um desafio, que é o meu quarto desafio, que é o quê? Como é que eu garanto a privacidade do usuário? E neste exato momento, é nisso que eu estou trabalhando com o pessoal de uma outra blockchain, de que a ponta A mande o SDT para a ponta B e a ponta B não saiba as transações ou o saldo da ponta A e vice-versa. E com certeza, ainda esse ano eu vou resolver esse problema. Já está em vias de ser resolvido isso. Aí sim, o meu sonho de ter um aplicativo aonde eu consigo dar integração financeira para as pessoas, aonde eu consigo fazer inclusão e dar usabilidade, vai ser resolvido. E aí, só para finalizar, o porquê que eu estou batalhando tanto para implementar essa tecnologia, para dar segurança para os bancos, de dizer o seguinte: pô, não, então tá, então agora eu posso oferecer, porque o regulador não vai vir aqui me encher o saco? Exatamente. Agora Uhum. temos Your Key, Your Coins, Your Privacy. Agora, assim que eu resolver esse problema, vai ser possível. E aí, é claro, existe um outro ponto de alguns países reguladores, aonde o banco que está fazendo a custódia, a gente abriu algo agora muito legal com uma situação como essa, desculpa, que é a chave multiassinada. Então você imagina o Pactual poder oferecer, né, o Banco Pactual poder oferecer, ou o BTG poder oferecer uma carteira de criptoativo multiassinada, aonde o banco está tomando conta, mas o usuário também. O banco não consegue sair correndo e levar o efeito FTX, ou a corretora não consegue sair correndo e levar. Por quê? Porque o usuário tem que assinar junto. Então, isso começa a ficar interessante para o quê? Para dar segurança também para o regulador poder falar assim: olha, se eu precisar congelar a conta, eu consigo? Consegue, porque é multiassinado. Então, ó, eu dei, agora tem privacidade, e você tem a questão da multiassinatura, aonde dá segurança para o regulador, dá segurança para o banco. E quando você dá segurança para o regulador, segurança para o banco, significa mais pessoas usando. Então,
aquele Rossello que antes era o fork the banks e que brigava e tudo mais, esse aí ficou lá no passado. Hoje eu prefiro fazer o quê? Cara, como é que eu te ajudo, banco, a atender mais pessoas que não estão inclusas no sistema financeiro? Então, é usar o meu conhecimento ao favor disso, a levar cada vez mais pessoas. Tanto que a Truter, né, na nossa carteira, se o usuário movimentar mais de 100 mil reais por mês, ele vai fazer um KYC tão gigantesco, que é melhor ir no banco, que é muito mais fácil para ele. Então, por quê? Porque não é o tipo de cliente que eu vou atender. Não é esse o cara que a gente está buscando. A gente está buscando fazer realmente a inclusão financeira. E quanto mais produtos tiverem, mais pessoas estiverem usando, mais bancos estiverem usando, mais empresas estiverem oferecendo, melhor é para o próprio ecossistema. Ô, Roselo, a gente está chegando aqui no nosso limite de tempo, mas eu queria só levantar mais uma bola aqui rapidinho. É, eu já falei muitas vezes aqui no podcast sobre o quanto eu considero equivocado olhar o crescimento e o amadurecimento do mercado cripto só por preço. Acho que o preço é uma referência importante, mas a gente sabe que a evolução da tecnologia, o aumento da adoção, o amadurecimento desse mercado como um todo também pode ser medido por várias outras coisas. E eu acho que o lançamento, a criação de novas soluções, de novos produtos, a adoção por grandes empresas, a entrada das grandes empresas, o olhar dos bancos centrais sobre essa tecnologia e mais um monte de coisas desse tipo que não fazem preço, também indicam que as coisas estão indo bem ou eventualmente estão indo mal. É, eu acredito que hoje, apesar da gente estar num momento, depois de um 2022 de queda monstruosa de preços, um 2023 agora que vai se encaminhando para o final com muita lateralização, né? Começou ali com uma alta de preços, mas depois andando muito de lado o resto do ano, e que apesar disso, a tecnologia está avançando muito. A gente vê aí Real Digital agora, que usa a mesma tecnologia de blockchain. A gente vê grandes empresas, a gente está vendo BlackRock esperando a aprovação de um ETF nos Estados Unidos, e aí a gente está falando da maior gestora do mundo. Enfim, uma série de outras coisas. Uma lei de cripto no Brasil, né, um marco regulatório. Eu queria que você falasse um pouco das suas perspectivas para o futuro próximo, para o curto prazo, curto, médio prazo, não do ponto de vista de preço, não que você faça aqui uma previsão de quanto vai valer o Bitcoin, mas de como você enxerga como um empreendedor do que está por vir, do que está acontecendo nesse setor. Cara, assim, eu acho bem legal isso que tu falou da questão do preço, né? Hoje eu não olho preço. Para mim, preço de criptomoeda é algo que você não tem que olhar. Não tem que olhar por quê? Porque para mim é um ativo para 20 anos, é um ativo para 15 anos. Então, para mim, preço é irrelevante. Então, para mim, eu olho tecnologia. O que que essa tecnologia pode trazer a nível, por exemplo, de blockchain? Pô, o que o Banco Central está fazendo aí com Drex, que para mim o nome é horrível, eu preferia muito mais real digital, né? Mas com o Drex, imagina, cara, olha o que a tecnologia vai permitir. A gente já vai fazer, muito em breve, a gente vai fazer uma experiência que é justamente uma bridge, uma ponte de USDT para Drex e de Drex para USDT. Olha o que esse resultado vai poder resolver na questão do SWIFT, de transações internacionais. Então, o uso da tecnologia para esse tipo de coisa é fantástico. Como, por exemplo, vou dar um exemplo super claro do que vai ser feito lá em El Salvador. Imagina o usuário entrar numa loja lá em El Salvador, pagar lá numa lanchonete o refrigerante, o sanduíche dele, 5% instantaneamente ir para a municipalidade, 5% instantaneamente ir para o Tesouro Nacional. Por quê? Porque agora é um dinheiro programável. O Brasil, se ele faz um alinhamento do imposto único com uma criptomoeda, né, com um Drex rodando junto, isso é dinheiro programável. Então, no momento que eu tiver lá na Starbucks, eu posso automaticamente, no momento que eu pagar a Starbucks com Drex, instantaneamente já ir o imposto para o VAT, diretamente para o imposto único. Ou seja, a questão de sonegação fiscal já era. Se eu tiro o dinheiro de circulação, melhor ainda. Então, agora, com essa tecnologia toda, a gente começou a ter o quê? Dinheiro programável, a questão de registro de patentes, a questão de registro de marca, registro. Muita gente acha que registro de patente, beleza, é um inferno registrar isso. Registrar logotipo, registrar música, registrar letra, registrar ideia.
E a blockchain tá aí, você registra ali e nunca mais aquilo vai ser apagado. Então tem muita coisa que vai ser desenvolvido usando essa tecnologia que é muito além do dinheiro, que é muito além do valor monetário que representa. Outra coisa que muita gente talvez nem deve pensar, vamos imaginar o Bitcoin como reserva de valor, tá? Hoje, muita gente não tem a noção do que é você fazer reserva de barra de ouro. A logística que é, o custo que é disso é muito alto. Você ter dinheiro físico circulante, o custo logístico disso é extremamente alto. A partir do momento que a gente começa agora, peraí, a reserva eu posso ter numa criptomoeda? Pode. Não necessariamente dentro do Brasil. Um país, imagina você ver o que aconteceu lá no Iraque, quando os Estados Unidos invadiu, pegou todo o ouro dos caras e tchau, velho. E agora, se eu não tenho reserva, se é um criptativo, então até isso começa a ter uma certa proteção, tá? Então, eu vejo todo esse avanço, justamente a tecnologia vai trazer novos horizontes. A primeira coisa que a gente vai ver muito mesmo são ações de empresas sendo tokenizadas, imóveis sendo tokenizados, clube de futebol que já estão sendo tokenizados, e não tem nada a ver com valor, galera. Tem a ver com o uso da tecnologia. Tem a ver. Imagina quando eu puder comprar o assento do avião com um NFT. Não, legal. Agora, se eu transferir o meu NFT para uma outra pessoa, essa outra pessoa pode voar. Então vai ter que mudar algumas regras, vai ter que fazer algumas coisas, mas olha o potencial da tecnologia. Já imaginou você ter um mercado secundário de assento de avião, que é um caos hoje isso, cara? Você perde o voo, você perdeu o dinheiro. E a companhia aérea já pôs dinheiro no bolso. Que tal a gente descentralizar isso? Fazer com que o assento do avião vire um NFT e eu possa transferir, não posso ir no voo, vou anunciar no site tal o NFT. Transferir o NFT para a pessoa consegue voar. Latam, pode me contratar aí que estamos juntos, beleza? Tá? A gente pode fazer. Então, você está vendo? Tudo esse uso da tecnologia é sensacional. Então, o que eu acho a gente vai ver uma evolução gigantesca na área de finanças, na área de registros, na área de patente, na área de medicina, na área de imóveis, na agropecuária, então nem se fala, e para trazer recurso para o Brasil. Justamente esse. Então a gente criou. Você tem um rail de entrada já. O camarada compra o SDT na Austrália, vai ter uma ponte aqui no Brasil que vai converter para o Drex e bingo, tá ali. Tá lá disponível para o cara que vai plantar uva lá no Ceará. Entendeu? Então eu acho que toda essa tecnologia vai ser muito legal e a blockchain vai permitir isso. Tá? Então é isso a imagem que eu tenho. Legal, Rossello, eu queria agradecer demais aí a presença no podcast. É, muito legal o papo, inclusive o tempo passou super rápido aqui, eu já tomei chamada. Tem acontecido com frequência as minhas chamadas aqui por estourar o tempo, mas em geral é um sinal de que a conversa foi boa e eu nem percebi que passou tanto tempo. Então, brigadão pela presença. A gente vai seguir acompanhando o que a SmartPay e a Truter tem feito, como a gente faz com todos os players aí do mercado cripto, que a gente gosta de trazer as notícias, de mostrar para os nossos leitores, nossos ouvintes, tudo que está sendo feito nesse setor, para justamente reforçar o quanto essa tecnologia está avançando e como ela pode impactar na vida das pessoas e vai impactar muito provavelmente na vida de todos os brasileiros e, enfim, acho que de todas as pessoas do mundo, cada vez mais. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter trazido todas essas explicações e espaço é seu aí para você também deixar o seu abraço aí. Muito obrigado, valeu. Sempre que precisar, me chamem. Peço que as pessoas procurem nas redes sociais. Galera, manda pergunta, tá? Façam perguntas, façam perguntas. Quando tu achar que a pergunta é idiota, faz a pergunta. É melhor que a pergunta seja idiota do que o idiota deixou de perguntar. Então, é muito legal perguntar. E eu respondo a todas as pessoas, independente se você vai comprar 0,0000001 Bitcoin, você vai comprar um Satoshi, ou se você vai comprar 100 Bitcoins. Para mim, você é uma pessoa que está chegando agora. Então, faz pergunta, pergunta não só para mim, para vários outras pessoas do mercado, e muita atenção quando te prometerem um investimento milagroso que te dá 1% ao dia. Muito cuidado com as promessas de investimento, pessoal. Então, como é que você se defende? Fazendo pergunta, estudando, aprendendo. Ah, não confio, não sei. Vai lá, compra o Vale Bitcoin. Vai lá e compra, mas tenha isso. E mais principalmente, acima de tudo, procura informação em podcasts como esse. É importante para você ouvir o que pessoas do ramo que respira isso todo dia
está acontecendo para você se atualizar. Super obrigado pelo convite. Sempre que quiserem, é só chamar que eu vou. Maravilha. Obrigado, Rossello, mais uma vez. Obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo. Não esqueça de seguir o Future of Money nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no TikTok. E, claro, de acessar o Future of Money para você ler todas as notícias desse mundo, não só de cripto, mas de inovação financeira como um todo, e ficar sabendo em primeira mão de tudo que está acontecendo aí relacionado ao futuro do dinheiro. O Future of Money fica lá no exame.com. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente volta para mais um episódio desse podcast maravilhoso, com mais um convidado especial e eu espero vocês lá. Valeu, um abraço, tchau.